Olá, seja muito bem-vindo ao Manual do N8N. Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o Supabase integrado no N8N. E esse vídeo é super especial porque ele é uma trilha completa. Nós vamos ver bastante coisa do básico até o avançado e inclusive teremos aqui dois exemplos práticos para a gente já fazer essa integração aqui com o Supabase. E se você é novo aqui no canal, não se esquece, se inscreve para ajudar aí a gente na produção desses conteúdos. Deixa um comentário aqui embaixo, nós vamos ouvir e responder todos os comentários feitos e compartilha o canal com aquele seu amigo que está aprendendo N8N aí junto com você. E nesse vídeo nós vamos entender o que é o Supabase, criar a nossa primeira integração, as nossas primeiras tabelas, salvar e manipular dados aqui dentro do nosso banco de dados, além de criar dois exemplos práticos para que você já possa sair criando as suas automações e integrações com o Supabase. Então agora, com a apresentação feita, a gente já pode entender o que de fato é esse Supabase. E aqui eu já trouxe uma descrição que eu coloquei como Firebase Open Source. Para quem não conhece o Supabase, mas conhece o Firebase, ele é uma alternativa open source que tem um grande diferencial do Firebase, que é justamente utilizar um banco de dados relacional. E para quem não conhece o Firebase nem o Supabase, vamos resumir aqui para colocar todo mundo na mesma panela. O Supabase nada mais é do que um serviço de banco de dados, e além do banco de dados, ele entrega também ali diversas outras funcionalidades para que você possa construir as suas aplicações. O banco de dados é o motor principal de qualquer aplicação que precisa ter ali uma memória, onde você precisa ter usuários, registros, e para que você não precise ter que ter o trabalho de montar toda essa infraestrutura, o Supabase já te entrega isso pronto. Então você tem aqui o próprio resumo do Supabase, um Postgres Development Platform, então é uma plataforma de desenvolvimento baseada no Postgres, e ele te entrega aqui, além do database, ele te entrega funcionalidades de autenticação, APIs prontas para consumo, funções em Edge, em borda, real-time subscriptions, então você consegue utilizar até o recurso de tempo real nas suas aplicações, além do storage para armazenamento de imagens e arquivos e muitas outras funcionalidades. E o mais interessante de tudo é que você pode começar com o Supabase de graça. Ele te entrega aqui um plano generoso, gratuito, onde você pode criar ali o seu primeiro banco de dados e tem acesso ali para fazer as suas primeiras automações ou os seus primeiros fluxos de graça. Isso é muito legal porque você pode testar o seu produto, testar a sua oferta, testar o seu fluxo, para só depois, se validar, se der tudo certo, migrar ali para um plano Pro que vai começar a partir de $25 por mês. Mas já deixo um parênteses aqui para vocês que eu já consegui começar no plano gratuito e minhas aplicações faturarem a ponto de, quando eu precisei migrar para o plano Pro, esse valor aqui de $25 ele já estava sendo mais do que pago. Então fazia total sentido fazer essa migração. E agora que a gente já sabe o que é o Supabase, a gente precisa criar a nossa conta. O processo de criação de conta é muito tranquilo. Eu recomendo muito que vocês utilizem a integração com o GitHub para você facilitar esse processo de criação de conta. Eu já tenho uma conta criada, então eu vou simplesmente clicar aqui em Dashboard para acessar ali as minhas organizações. Eu já tenho uma organização criada aqui que está no plano gratuito, mas nós vamos criar uma nova aqui juntos. E aí eu vou chamar o nome dessa organização de YouTube, vou colocar ela aqui do tipo personal, e para o plano eu vou escolher aqui a opção que já vem selecionada, que é o Free Tier, que é o plano gratuito, e eu vou simplesmente criar essa organização. Aqui dentro dessa organização eu posso criar mais de um projeto, onde cada projeto vai ter uma instância de banco de dados. Perceba que ele já me jogou aqui para a criação de um novo projeto, e aí eu posso colocar aqui o nome do projeto, eu vou chamar de YouTube também, e ele pede para a gente criar um database password. Basicamente é a senha do seu banco de dados, já que esse
Supabase utiliza a plataforma de desenvolvimento com base no Postgres, nós precisamos ter uma senha criada para ter acesso a esse banco de dados. Eu vou gerar aqui um password aleatório mesmo pelo próprio Supabase, vou copiar e salvar essa senha. É muito importante que você salve essa senha de uma forma segura. Por último, a gente só precisa definir a região que vai ficar hospedado os nossos arquivos, os nossos dados. Eu vou deixar aqui o recomendado pelo próprio Supabase, mas você pode alterar e selecionar uma região em específico. Perceba que o Supabase utiliza o AWS aqui por debaixo dos panos, então você pode selecionar a região que você mais preferir. Eu vou deixar aqui o próprio Américas que está selecionado, que é a opção recomendada pelo próprio Supabase. Vou clicar para criar um novo projeto e em média isso pode levar até uns 2 minutos para que a nossa instância esteja de fato disponível para ser utilizada. E enquanto o Supabase termina de provisionar a nossa instância de banco de dados e o nosso novo projeto, eu já vou clicar aqui e marcar como a criação de conta feita ali dentro do Supabase. Nós criamos a conta, criamos o projeto e agora nós vamos dar uma olhada rápida aqui por algumas funcionalidades dentro do painel do Supabase. Essa primeira tela aqui é uma tela de resumo do seu projeto. Ele traz aqui questões de conexão, a sua URL do projeto, a sua API Key, e aqui a gente já consegue ter algumas informações super importantes. A segunda aba aqui é o editor de tabela, então a gente consegue criar novas tabelas aqui, visualizar alguns dados, deletar algumas informações. Ele já traz para a gente de uma forma mais simplificada, sem que necessariamente a gente precise escrever queries SQLs. E falando em query SQL, é a nossa próxima página. Aqui a gente pode criar comandos, queries SQLs, e executar diretamente aqui pelo painel do Supabase. Além disso, nós temos opções e configurações aqui sobre o nosso banco de dados. Então tem específicas configurações aqui como roles, policies, backups, migrations, tem bastante coisa aqui nessa aba. Nós temos também aqui uma aba de autenticação, que é justamente onde a gente consegue configurar ali usuários para as nossas aplicações, principalmente quando se trata ali de uma aplicação web. Outra aba que a gente vai ter aqui é o nosso storage, onde a gente pode armazenar arquivos. O próprio plano gratuito do Supabase já traz um nível ali de armazenamento para você ter esses dados aqui em cloud, além de Edge Functions, Real Time e diversas outras opções aqui, como os logs da sua aplicação e a documentação da API, que é super importante. Ele traz aqui como você fazer a conexão, tem os guias aqui e tem a API de referência também, que você consegue consultar aqui para saber exatamente como consumir as informações ali do Supabase. Agora que a gente já visitou os principais recursos do Supabase, eu já vou marcar aqui a visão geral do painel como concluído, e agora nós vamos partir para a criação da nossa primeira tabela dentro do Supabase. Para fazer isso é muito fácil. Eu posso voltar aqui dentro do meu projeto, ir aqui no segundo item do menu, que é a tabela editor, o editor de tabelas, e nós podemos clicar aqui para criar uma nova tabela. Vocês vão ver que é muito simples fazer a criação dessa tabela. A gente só precisa definir um nome e eu vou chamar ela de leads. Eu posso passar uma descrição para essa tabela, mas nesse caso em específico eu vou deixar em branco. Essa recomendação aqui que ele traz do Enable Row Level Security, é importante que você deixe isso aqui ativado, porém isso pode trazer implicações no seu desenvolvimento. Dependendo da forma que você esteja consumindo os dados do Supabase, se for através de uma API, se você deixar marcado Row Level Security, você vai precisar criar as policies ali dentro da sua aplicação para que alguém consiga consumir esses dados via API. Se você estiver utilizando o banco de dados direto, como nós vamos fazer aqui integrado com o N8N, não tem problema, porque a gente vai fazer a conexão direta com o banco. Eu não quero habilitar o Real Time, agora a gente só precisa passar as configurações aqui das nossas colunas. O próprio Supabase já traz para a gente aqui dois campos, que é o campo de ID e o campo de Created At, que é a data de criação daquela linha, e perceba que o ID é do tipo aqui inteiro, além de que o Created é do tipo timestamp aqui, que é o timestamp Z, que é o date time including the time zone, ou seja, essa informação aqui já traz o time zone ali pra gente fazer essa conversão da melhor maneira, beleza? Por padrão, o Postgres ele vai sugerir aqui que você utilize o int8 como primary key, que basicamente é aquela coluna incremental, então ela vai começar em 1, 2, 3 e vai seguir com esses ID aqui,
por enquanto eu posso deixar aqui o int8, não tem problema, sendo aqui de forma incremental. Porém, uma forma que é muito utilizada também é o UID, que é aqueles IDs aleatórios que são criados ali para aquelas colunas. Tem algumas diferenças de utilizar um ou outro. Neste caso em específico, eu vou utilizar o int8 por ser mais prático e mais intuitivo. Para finalizar a criação da nossa tabela, eu vou adicionar 2 novos campos aqui. O próximo campo que eu quero é o campo name, onde nós vamos colocar o nome do nosso lead, e eu vou selecionar o tipo dessa coluna aqui como texto. Outro campo que eu também vou adicionar é o campo de e-mail, que são campos muito comuns quando se trata de uma tabela ali de pessoas, de usuários. E para esse campo aqui, eu também vou escolher o tipo texto. A gente pode passar algumas configurações adicionais, como esses extra options traz para gente. Uma delas é que, por padrão, o Supabase e o Postgres aqui nesse caso vai trazer o isNullable como setado, ou seja, esses campos aqui eles podem ser nulos. Se eu enviar aqui uma nova linha para essa tabela sem informar um nome e sem informar um e-mail, ainda assim vai ser possível criar um registro. E a gente pode personalizar isso, como por exemplo, dizendo que não, eu não quero que esse meu campo name seja nulo, ele tem que ter um valor contido ali dentro. Outra coisa que eu posso fazer é fazer a mesma opção aqui, desmarcar para o e-mail, ou eu poderia também colocar aqui, ó, caso eu queira forçar que essa tabela tenha um campo único, ou seja, só pode ter um e-mail por tabela, por linha. Eu posso setar aqui como único e aí automaticamente o Supabase já vai mostrar aqui e criar as regras necessárias para tornar esse campo único. Para estudos, eu vou deixar aqui por padrão da forma que o Supabase traz, mas essas opções aqui fica a seu critério. Vou clicar para salvar e isso já vai ser o suficiente para a gente criar a nossa primeira tabela aqui dentro do Supabase. Com a criação da nossa tabela, eu já posso marcar aqui o nosso checklist em mais uma tarefa e rapidamente eu quero mostrar para vocês aqui como encontrar suas API Keys para que a gente consiga continuar com nossa aula e já indo para o lado do N8N, fazendo a integração aqui com o Supabase. Aqui dentro do nosso projeto, eu vou acessar aqui, ó, Project Settings. Aqui eu vou ter algumas opções e configurações do nosso projeto e uma delas é o API Keys, que é o menu que vai trazer ali a nossa Anon Public Key e a nossa Service Role Secret, que é a key, a chave secreta master, que inclusive faz o bypass do Role Level Security. Ou seja, aquela proteção que a gente deixou ativada na tabela lá de RLS, que eu trouxe para vocês agora há pouco, ela é barrada com essa key master aqui, com essa Service Role Key. Então ela é muito importante que você deixe isso aqui extremamente seguro, tá, pessoal? Tem que tomar muito cuidado quando for utilizar essas chaves, porque existe uma chave que você pode exibir para a internet, que seria essa Anon Public aqui, que em muitos projetos você pode até, por exemplo, no Next.js, quando você está criando uma aplicação web, você pode utilizar isso aqui de forma pública dentro do seu produto. Porém, a Service Role você não pode revelar ela, porque ela tem o poder de fazer bypass nas suas RLS e isso compromete seus dados. E agora que a gente já entendeu ali os principais conceitos do Supabase, a gente vai entender o que é um CRUD, que basicamente é um acrônimo para Create, Read, Update and Delete. Pessoal, são as operações básicas que nós fazemos quando estamos trabalhando ali com banco de dados. Nós queremos criar dados na nossa tabela, nós queremos fazer a leitura, principalmente fazer a leitura desses dados. Nós em alguns momentos vamos precisar atualizar valores ali de alguns itens e vamos também precisar deletar em alguns casos. Então, quando nós dominamos essas 4 operações, nós dizemos que a gente já conseguiu entender ali o fundamento e nós conseguimos trabalhar de forma fundamental dentro de um banco de dados. Então agora que a gente já entende o que é um CRUD, nós vamos criar aqui as nossas credenciais no N8N e fazer aqui um primeiro teste do tipo GET, que é buscar alguma informação. Como a gente já tem uma tabela criada, nós vamos utilizar essa tabela para fazer essa busca. Então eu já voltei aqui para dentro do meu N8N, eu já estou com um fluxo criado aqui
que é tudo sobre o N8N e o Supabase. Nós vamos utilizar esse flow aqui para esta aula. Olha, se você ainda não tem o seu N8N instalado, não sabe como fazer isso, está começando de fato, tem aula aqui no manual do N8N da maneira mais fácil de hospedar um N8N na sua VPS. Então, se você ainda não tem aí o seu N8N, confere aqui os links da descrição para ter acesso a esse material. Pessoal, para a gente começar, eu vou adicionar um node de trigger manually, ou seja, nós vamos executar aqui o trigger na mão para que a gente consiga fazer esse primeiro teste de integração. E aí eu vou adicionar um novo node e pesquisar aqui, ó, por Supabase. O próprio N8N já tem aqui a integração nativa com o Supabase, o que facilita demais as operações. E a primeira operação que a gente vai fazer é o get a row, ou seja, nós vamos buscar uma linha ali dentro de uma tabela específica. Aqui dentro nós vamos precisar criar e conectar uma credencial. Para isso eu vou criar uma nova credencial. Para você provavelmente vai estar da mesma forma. E aqui ele vai nos pedir duas informações. Uma que é o host do nosso Supabase e a segunda informação que é a Service Role Secret. Se você estiver com a memória fresca, vai lembrar que a gente passou por essas duas informações um pouco atrás ali. Então vamos voltar aqui no nosso Supabase. Perceba que a primeira a gente já consegue encontrar aqui, ó, que é a Service Role Secret. E olha aquele cuidado, aquele alerta que eu trouxe para vocês. Essa API aqui, ela é secreta, não pode ser revelada de jeito nenhum. Porém, o N8N roda em um serviço de back-end, em uma API. Ou seja, essas informações vão estar contidas dentro do seu servidor. Isso quer dizer que utilizar essa secret aqui no N8N não é um problema, desde que você mantenha a sua VPS protegida. Então eu vou clicar aqui para revelar, vou copiar esse dado e trazer aqui para o nosso Service Role Secret. Além disso, eu vou buscar aqui pelo meu host. Para ter acesso ao meu host, eu posso clicar aqui em General, ele traz o nosso Project ID, que vai ser ali o padrão do nosso host, mas a gente pode vir aqui em Project Overview para acessar de fato aqui, ó, o Project URL, que é exatamente o host que a gente precisa para conectar ali no nosso Supabase, que é justamente a informação que a gente precisa. Então aqui no nosso Supabase, perceba que ele traz aqui, ó, inclusive o placeholder do host do Supabase, que é o supabase.co, ó, como a gente já copiou. Esse aqui é o Project ID, que a gente achou ali nas configurações do nosso projeto, é esse mesmo aqui, ó, Project ID, dentro do supabase.co, bem tranquilo. Eu vou salvar aqui, ele vai fazer um teste de conexão e perceba que a conexão foi testada com sucesso. Isso quer dizer que nossa conta do Supabase foi conectada, as credenciais estão corretas. Eu posso dar um nome aqui, então, Supabase YouTube, ele já vai me dar a opção de salvar, vai testar novamente, deu tudo certo. E agora a gente já tem uma conexão com o Supabase feita com sucesso. E para atualizar o nosso checklist, eu vou marcar aqui como concluído a criação das credenciais no N8N. A gente conseguiu testar com sucesso. E para que a gente consiga marcar aqui o nosso get básico, a gente vai voltar aqui, ó, no N8N. Eu vou selecionar aqui então a nossa credencial do YouTube. A nossa tabela de leads foi selecionada e eu preciso selecionar uma condição. A condição que eu vou selecionar aqui, normalmente ele está fazendo uma comparação para ver se um número específico é igual a um ID, por exemplo, quando você quer filtrar uma linha, porque esse é o node que a gente utilizou, get a row, busque uma linha. Então eu vou selecionar aqui o ID e vou dizer que eu quero o ID 1 e fazer essa requisição clicando aqui em Execute Step. Perceba que deu certo, porém ele não retornou nenhum dado nessa requisição e tá tudo certo. Seria estranho se ele retornasse algum dado, isso porque a nossa tabela está vazia e de fato não tem nenhum dado cadastrado aqui ainda. Então a gente vai voltar aqui, ó, no nosso Notion, na nossa checklist e marcar como concluído o request básico, porque agora sim a gente vai fazer a criação de um novo registro, listar, atualizar e remover esse registro. E aí já para marcar com chave de ouro a nossa primeira atividade, que é criar um novo registro, eu vou fazer de duas formas. Primeiro, nós vamos criar um novo registro aqui por dentro do editor do Supabase e aqui já tem um botão em destaque na tela, que é o nosso botão de Insert. Aqui eu posso inserir uma linha específica, uma coluna, ou seja, nós podemos adicionar e editar aqui a nossa tabela, porém o que a gente quer nesse caso é inserir uma linha. Aqui,
como o ID já é gerado automaticamente pelo Postgres, eu não preciso preencher, também o created@ já é preenchido automaticamente por conta do valor padrão aqui do default, que está como null, ou seja, ele vai pegar a hora exata ali da criação de uma nova linha. E aqui eu só preciso colocar duas informações. O nome, eu vou colocar meu nome aqui, e o e-mail, vou colocar aqui luan.teste.com. No caso, luan@teste.com. Vou salvar e isso já deve ser capaz de criar um novo registro na nossa tabela. Ou seja, agora nós criamos o nosso primeiro registro, um registro com ID1. E se a gente voltar lá no N8N agora e fizer a nossa requisição novamente, o que é que vai acontecer? Vou clicar aqui para executar o step. Olha que beleza! Nós temos um retorno de alguma informação, né, da informação que a gente acabou de cadastrar ali. A gente pode, inclusive, visualizar essa informação em forma de tabela para se assemelhar um pouco ali do banco de dados. Isso já vai permitir que a gente marque aqui, ó, esses dois carinhas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, através do painel Supabase e através do N8N. Essa primeira aqui a gente já pode marcar e aí a gente vai voltar aqui para o N8N e agora criar um novo registro. Para isso eu vou adicionar um novo node, vou pesquisar aqui por Supabase, create a row, ou seja, nós vamos criar uma nova linha ali na nossa tabela. Eu preciso selecionar aqui, ó, qual é a tabela, e aí eu quero dentro delete, e eu quero também definir aqui qual é os dados que eu quero enviar. Eu tenho duas opções que a gente pode utilizar, que é o automap e o padrão aqui, mais fácil, que é definir um valor ali para cada coluna da tabela. Eu vou adicionar um novo campo e a gente já entendeu que para adicionar uma nova linha na nossa tabela, nós precisamos de dois campos ali, e esses campos não necessariamente são obrigatórios, mas eu preciso passar um name. Eu posso colocar um nome qualquer aqui, eu vou colocar o meu nome novamente e vou colocar um campo aqui para o e-mail. Vou digitar aqui inscreva-se no canal @manualdoN8N.com e vou clicar aqui em executar esse step para a gente criar um novo dado. Perceba que deu sucesso, ele retornou o item que foi criado aqui pra gente. E se a gente checar agora dentro do Supabase, nós já vamos ter esse item aqui também. Então agora sim a gente pode voltar aqui na nossa checklist e marcar aqui a criação de um registro através do N8N e marcar nossa tarefa principal. Se vocês perceberem, nós já listamos um registro aqui. A gente já poderia utilizar esse checklist, mas eu vou fazer aqui, ó, get by ID e list all rows. Então aqui a gente já pode marcar esse primeiro cara, porque a gente já fez aqui uma busca por uma linha específica, mas a gente pode também fazer a listagem completa aqui dos dados da nossa tabela. Então aqui, ó, get many rows, ou seja, nós vamos listar mais de uma linha daquela tabela, diferente da gente ter que especificar o ID como a gente fez anteriormente. Aqui a nossa credencial já está sendo utilizada, eu vou utilizar a operação getMany, a tabela vai ser a leads, eu posso selecionar aqui, ó, para ele retornar todos ou fazer aqui uma limitação, ou seja, traga apenas 10, traga apenas 50. Eu vou deixar marcado aqui return all para ele trazer todos os dados da nossa tabela, e a gente pode também colocar aqui condições de filtros para a gente fazer essa busca. Não necessariamente esses filtros são obrigatórios, a gente pode testar isso para ver acontecendo, então eu vou clicar aqui para executar esse step. Perceba que nós tivemos o retorno com sucesso aqui dos dois dados que nós temos cadastrados no nosso banco de dados, e isso indica que agora a gente já pode marcar mais uma lista aqui, ó, e esse checkpoint também. Está encurtando aqui, só precisamos agora fazer a atualização e deletar um registro do nosso banco. Vamos começar aqui com a atualização. Eu vou criar, eu vou inclusive desconectar esses dois nodes aqui, e aí eu vou criar um novo node que é fazer o update do Supabase, o Supabase, vou selecionar aqui, ó, update a row, ele ficou conectado ali novamente, deixa eu desconectar, trazer ele aqui para baixo. Para a gente atualizar uma linha, nós vamos fazer algo semelhante ali ao que a gente fez anteriormente, que é selecionar a tabela que eu quero, eu vou selecionar aqui o tipo, né, ele tem a opção de
construir aqui manualmente, só que eu preciso ter aqui uma condição de seleção. Então nós temos que especificar quais itens que a gente quer dar match para ele encontrar qual linha ele tem que fazer a edição. Eu vou colocar aqui que ele precisa respeitar todas as condições ou qualquer condição. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma única condição, que é selecionar aqui o ID e passar aqui que esse ID tem que ser igual ao número que eu vou passar. Então eu quero editar os dados da linha que tenha o ID 1. É específico, só tem um registro na tabela com esse ID. E aí, basicamente, isso aqui já vai ser o suficiente para a gente editar as informações. E a edição que eu quero fazer é alterar aqui, ó, o nome. Então eu vou selecionar aqui a minha tabela de nome e vou passar o nome Luan editado. Inscreva-se. Vamos executar esse step e perceba que ele já retornou aqui os dados editados. Se a gente voltar no Supabase e atualizar a nossa tabela aqui, a gente já vai ter aqui o nome alterado. Isso quer dizer que ele encontrou aquela condição que era o identificador 1 e fez a edição dos dados ali daquela linha no Supabase. A nossa edição deu certo, então eu já posso marcar aqui como concluído também atualizar um registro e agora a gente vai fazer a deleção, ou seja, remover um registro do nosso banco. Para isso eu vou buscar aqui por Supabase também e vou clicar aqui, ó, no Delete a Row e aí vai seguir exatamente ali o padrão das configurações anteriores, que é selecionar a tabela que eu quero fazer essa deleção e a mesma coisa eu preciso ter um match, né, das condições ali. E a condição que eu quero é da mesma forma selecionar um ID e aí eu quero que esse ID seja igual a um valor específico e eu quero deletar aqui o registro de número 2. Vou clicar para executar esse step e ele já vai retornar aqui o dado do registro que foi excluído. Então ele trouxe aqui pra gente, porém se a gente verificar agora no Supabase, esse registro não vai mais estar presente aqui nos nossos dados. E muito cuidado para essas queries, para essas operações de deletar dados, porque isso aqui, se você não tiver um backup, você não vai conseguir recuperar essas informações. E para atualizar o nosso checklist, nós acabamos de deletar um registro do Supabase através do N8N. Então nossa primeira etapa aqui já foi concluída. Nós vamos partir agora para os exemplos práticos e o primeiro deles é a construção de um formulário dentro do N8N, salvando esses dados diretamente no Supabase. Olha, e se você está gostando dessa aula, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário e olha, eu vou te fazer um convite super especial para você clicar aqui no primeiro link da descrição para ter acesso aos conteúdos exclusivos do manual do N8N. Se você está buscando aprofundar os seus conhecimentos no N8N e na criação dos seus fluxos, clica aqui no primeiro link da descrição para ter acesso aos nossos materiais exclusivos. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, para a gente seguir com nossa aula, nós vamos criar um formulário do N8N e é bem tranquilo fazer isso. Nós vamos fazer aqui, inclusive, o seguinte: nós vamos deletar essa integração aqui, vamos deletar esse carinha aqui também e vamos procurar aqui por Form Submission. É um dos primeiros que aparece aqui. Basicamente, ele vai entregar aqui pra gente um formulário pronto. O próprio N8N já faz isso pra gente. Então a gente vai colocar aqui um nome fictício como captura de leads. E aqui nós podemos definir algumas configurações para o nosso formulário, como a autenticação, o título do nosso formulário. Eu vou colocar aqui, ó, entre para a lista de espera. Eu posso colocar uma descrição aqui qualquer, uma descrição qualquer. E aí posso selecionar aqui os elementos do nosso formulário. Os elementos aqui, eu vou pegar aqui o nome do usuário, tá? Então, seu nome completo. Esse elemento vai ser do tipo texto e eu posso colocar um placeholder aqui. Exemplo, Antônio. Vou definir esse campo como obrigatório para forçar que aquele usuário escreva o nome dele e vou adicionar um novo form element, que é basicamente seu melhor e-mail, para o usuário digitar ali o e-mail dele, tá? Aqui dentro nós poderíamos utilizar outros tipos de dados e inclusive o N8N já traz o tipo e-mail aqui pra gente. E vou marcar esse campo aqui como obrigatório e isso aqui já deve ser o suficiente para a gente ter um formulário simples e funcional dentro do N8N. Eu posso executar esse step aqui e ele já vai mostrar pra gente aqui, ó, o formulário que o N8N cria, que é um formulário muito bacana. A gente pode inclusive colocar aqui já e imputar os dados.
luan@teste.com, clicar em Submit e ele já vai fazer a submissão desse formulário para a gente ver como é que vai vir os dados quando alguém fizer essa inscrição ali no teu formulário. Perceba que ele traz aqui os dois campos que a gente trouxe ali e a gente tem também informações como a data de submissão desse formulário e qual foi o form mode, se foi em teste ou se foi production. Para a gente inserir os dados do formulário aqui é bem tranquilo, então agora a gente só pode simplesmente integrar esse meu formulário. Obviamente a gente pode e deve fazer verificações aqui dos dados que estão entrando, mas da maneira mais rápida possível eu vou conectar aqui o formulário dentro da criação de uma tabela e aqui a gente já vai ter os dados desse formulário. Então simplesmente ao invés de eu passar aqui o valor bruto do nome do usuário que eu tinha inscrito, eu posso passar aqui uma expressão e nessa expressão aqui eu vou simplesmente passar o nome completo que veio lá do formulário. A mesma coisa eu posso fazer aqui para o e-mail. Eu vou tirar aqui o e-mail bruto que eu tinha colocado na mão e puxar o e-mail lá do formulário. Então isso quer dizer que quando eu executar esse fluxo aqui agora, então, por exemplo, eu posso vir aqui, executar o step, vou colocar aqui, criado através do formulário, e-mail do formulário @teste.com e vou submeter, ele vai fazer o meu fluxo, vai devolver aqui os valores que a gente digitou e se tudo tiver dado certo, ele vai executar aqui a criação da nossa tabela. Vamos ver se deu certo? Eu tô achando que não deu certo porque a gente testou a execução desse carinha aqui, né? Não testou o workflow. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um pin nesse dado aqui, ou seja, a gente vai fixar essas informações aqui no output desse node, para quando a gente executar esse workflow, ele pegar esses dados e transmitir aqui para frente. Vamos só verificar se deu tudo certo aqui, mas eu acho que não. Atualizou, não trouxe os dados para cá, mas agora a gente pode executar o flow, ele vai executar aqui o Supabase e se a gente der uma olhada, deu tudo certo, ele criou um novo registro aqui com o ID de número 3 com os dados que a gente passou ali no formulário. Vamos olhar aqui agora o Supabase, atualizar e agora sim nós temos o novo registro aqui no nosso banco. Então a gente conseguiu integrar um formulário diretamente no Supabase. A gente poderia fazer algumas verificações. Então, por exemplo, aqui eu poderia buscar um módulo de if e aqui no if eu poderia verificar inclusive se o nome do usuário existe, se o nome do usuário ele contém alguma palavra especial ou se ele contém, por exemplo, se ele contém, isso aqui daria certo? Vamos contém e aí o valor, um espaço. Se ele contém um espaço, quer dizer que ele digitou em teoria ali o sobrenome dele. Faz sentido? Então isso aqui poderia ser uma forma de validação. Se ele contém um espaço, vamos ver se vai dar certo. Ele passou aqui porque em teoria esse nome aqui ele contém um espaço, né? Se a gente passasse um nome aqui, por exemplo, Luan ou só criado aqui, ele não vai ter espaço. Em teoria ele vai passar aqui no falso. Então, caiu no falso. Então, esse é um tipo de verificação básica que a gente poderia fazer ali na captura dos dados do nosso formulário. Voltando aqui, então, para o nosso exemplo, nós criamos um formulário do N8N, validamos a entrada de dados ali dentro do formulário e com o módulo de if, salvamos os dados no formulário e nós conseguimos também daqui verificar no banco de dados os dados que foram inseridos. Para o nosso segundo exemplo, vai ser algo bem semelhante, bem simples aqui também, bem rápido para a gente fazer, que é a utilização de um webhook. Então, ao invés da gente começar esse fluxo com um formulário, nós vamos começar através de um webhook, que eu acredito que vai ser muito mais utilizado do que o próprio formulário, porque o webhook você pode fazer esse envio através de um formulário externo. Então, os dados que vão chegar aqui não necessariamente tem que passar por aquele formulário que a gente acabou de criar. Aqui dentro do webhook, eu vou ouvir por uma comunicação externa e você pode utilizar essa URL que o próprio N8N nos fornece. A gente pode configurar também a autenticação desse webhook e inclusive o método que eu vou alterar aqui para post, ou seja, eu quero ouvir uma comunicação que envia dados para esse webhook. Eu posso selecionar aqui a nossa URL de testes e fazer uma requisição contra essa URL para enviar um dado aqui para dentro. Eu vou utilizar para isso o Postman, que é um cliente HTTP onde eu posso fazer aqui algumas requisições. Eu já tenho aqui, inclusive, alguns endpoints criados. Eu vou utilizar esse aqui, de nova sessão mesmo, que eu estava testando algumas outras coisas. Vou selecionar essa URL de testes ali que a gente tem. E aqui dentro do body eu posso passar algumas informações. Quais informações eu quero passar? Eu quero passar aqui uma informação chamada name. Vou passar aqui o nome Luan
Álvaro, que é o meu nome, e vou passar aqui a informação e-mail, que é aqui, ó, e-mailteste@hotmail.com. E aí eu vou clicar para o meu webhook ouvir por dados de teste, e aqui dentro do nosso Postman eu vou fazer um envio desses dados. Ele trouxe um retorno aqui dizendo que o workflow was started, ou seja, o nosso flow iniciou, e aqui dentro do webhook nós temos as informações da requisição HTTP que chegou aqui, e inclusive se você quer entender um pouco mais sobre o módulo de webhook e sobre requisições HTTP dentro do N8N, aqui no canal já tem vídeo falando sobre isso, eu vou deixar também o link na descrição. Aqui no output e nas informações que nós conseguimos visualizar no N8N, dentro do Node webhook nós temos uma que é muito especial, que é o body, que é o corpo da requisição, que é justamente as informações que a gente passou aqui no raw do nosso Postman. Perceba que aqui eu tenho um body e eu tenho duas informações, que é o name e que é o e-mail. Então aqui fica tranquilo para a gente fazer agora a criação da nossa tabela. Eu posso simplesmente trazer essa criação de um registro, conectar aqui no nosso módulo de webhook, e agora a gente consegue acessar essas informações. O name e o e-mail agora vai vir do body, então eu vou alterar aqui, ó, esses dados que tínhamos anteriormente, colocar o name que veio lá da nossa requisição do webhook e colocar o e-mail para cá, certo? Então, ó, eu vou simplesmente salvar esse fluxo aqui agora, vou ativar esse fluxo, colocar ele em produção, certo? E aí eu vou pegar agora a URL de produção desse fluxo aqui, desse webhook, para a gente fazer um envio através do Postman e ver isso acontecendo aqui em tempo real e já consultar os dados diretamente lá no Supabase. Então vou colocar aqui, ó, inscreva-se no canal manual do N8N como nome, e aqui no e-mail eu vou botar aqui, ó, productiontest@production.com. Vou clicar aqui para enviar. Tivemos o mesmo retorno aqui, ó, message workflow was started, e se a gente olhar aqui nas nossas execuções, nós vamos ter aqui uma execução agora que aconteceu 10h14, que é justamente o horário de agora. E aí perceba que chegou aqui um webhook em produção com os dados. Inscreva-se no canal Manual do N8N Production Test. Se a gente olhar também aqui dentro da nossa tabela, nós vamos ter dois registros, o do primeiro teste e esse agora de 13h14, que é às 10h14. Perceba que o timestamp utiliza aqui o time zone para referenciar, e a data do servidor ela tem 3 horas aqui para frente, no caso desse exemplo, e os dados estão aqui, então isso quer dizer que deu tudo certo. O dado que a gente enviou através do nosso Postman, através de um dado externo, foi para o nosso flow do N8N e também foi para dentro do nosso banco de dados. Quer dizer que a gente pode marcar aqui, ó, esses dados do nosso exemplo 2, e mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tutorial, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário e não perca a oportunidade de clicar aqui, ó, no primeiro link da descrição e dar o próximo passo nos seus conhecimentos com o N8N. Então tenha acesso aos conteúdos exclusivos aqui do Manual do N8N, clicando aqui no primeiro link da descrição. Pessoal, eu vou ficando por aqui mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima, fui!